pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ParadaCast. Eu sou a Stephanie Helena, advogada aqui do escritório, serei a host e vou conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é o Janeiro Branco, e tô com uma pessoa aqui ao meu lado, muito especialista sobre o tema, que vai me ajudar aqui com essa conversa. Ele é o Dr. Ricardo Santoro, ele é psicólogo formado pela USP, especialista em saúde mental também pela USP e mestrando em saúde coletiva pela Escola de Enfermagem da USP. Também professor. Olha que fera. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Espero poder falar sobre algumas questões importantes, né, nessa data que é Janeiro Branco, fundamental. Obrigado. Legal, imagina. A gente que agradece pela oportunidade, a disponibilidade. Doutor, fala um pouco pra gente, assim, de modo geral, o que seria o Janeiro Branco? Janeiro Branco é uma campanha no começo do ano para justamente as pessoas cuidarem da sua saúde mental, porque a saúde mental muitas vezes ela é deixada de lado. Por que Janeiro Branco? É uma retomada do ano onde as pessoas podem reescrever sua história como uma folha em branco. No final do ano, falam muito de Natal, Sim. confraternização das famílias, Uhum. festas, né, inclusive se diz período de festas, É isso. mas se Aham. esquece que infelizmente muitas pessoas sofrem no final do ano, inclusive pela solidão, por não conseguirem concretizar os seus sonhos do ano, as suas metas, e aí de fato é muito comum no final do ano pessoas deprimirem, ficarem mais ansiosas, então no Janeiro Branco é uma possibilidade de retomada e de reescrever sua história, porque é Entendi. sempre possível reescrever a história, né. Tá, entendi. Então é basicamente no final do ano é quando a gente se reúne com a família, é um momento muito mais frágil, que as pessoas estão emocionalmente muito mais ligadas, essas datas festivas, e começo do ano, janeiro, é quando a gente acaba sofrendo esses impactos, né, do que aconteceu ali no finalzinho do ano, e a gente começa a repensar os nossos objetivos, as nossas metas, é basicamente. Exatamente, é um recomeço, né, todo ano é um Uhum, recomeço. Então, assim como é uma possibilidade de recomeço e reescrever a sua história, né, que sim. é a famosa virada de folha, virada de página e poder reescrever sua história, se transformar, ser diferente. Porque é possível, é difícil, mas é possível. Entendi. E como que a gente consegue superar todos esses momentos, né, entendendo que a gente dezembro, final de ano, a gente tem essas questões, janeiro, uma nova perspectiva, como que a gente consegue compreender isso e começar a resolver isso? Então, também tem que tomar um cuidado, né, porque, assim, a folha em branco tem que tomar cuidado para não preencher com várias, né, Uhum. compromissos e o que que eu tenho que fazer, como eu tenho que ser, as cobranças. De fato, é importante a gente pensar, que coisas eu quero mudar, o que está difícil para mim, onde eu posso procurar ajuda, o que que me satisfaz, Uhum. né. Então é poder, de fato, reescrever a sua história, né. É difícil, mas é possível. Mas tem que tomar cuidado também com essa cobrança, porque as pessoas em janeiro elas fazem 1000 promessas Sim, e muitas delas muito difíceis de ser serem concretizadas, de cumpridas. ser cumpridas, Verdade, né. Então verdade. tem que tomar cuidado com essa cobrança, porque muita gente inclusive tem uma dificuldade no final do ano, Uhum. porque não conseguiu cumprir diversas metas tentadas e levantadas em janeiro do ano anterior. Ai, verdade. Né? Então não é só também a questão do final do ano, né? Tem muitas pessoas que vão protelando o cuidado de saúde mental, a melhora da sua saúde mental, e a ideia do Janeiro Branco é justamente nessa virada de ano, né? Uhum. Então vira o ano, um recomeço, uma nova história, uma história de transformação. Entendi. E quais são os gatilhos que a gente tem que observar para começar a levantar a mão e falar assim: "Olha, eu acho que eu preciso de um pouco de um profissional, enfim, para me ajudar aqui"? Olha, a gente se conhece melhor do que ninguém, né? E a gente sabe quando a gente não está bem. A questão é que ainda, não sei se você vai perguntar isso depois, ainda existe muito preconceito sobre o tratamento de saúde mental. Então existe muito estigma. Então a pessoa que procura o psicólogo, ela é louca, a pessoa que Uhum. procura o psicólogo, ela é fraca, Exato. né? O homem que procura o psicólogo, ele é fraco, né? Ele tem que Uhum. ser forte, tem que dar conta sozinho. E a gente vive atualmente, não sei se você concorda comigo, no momento da hiperindividualidade. Então, onde eu sou responsável pelo meu sucesso, Uhum. no entanto, eu também sou responsável pelo Meu meu fracasso. fracasso. Então, as pessoas elas sabem que elas estão sofrendo.
Ela sabe que elas estão ansiosas, ela sabe que elas estão mais tristes do que o comum, Sim, e por mais tempo, 10, 15 dias, um mês, meses. Por exemplo, vocês trabalham pra caramba, a gente sim. trabalha pra caramba. Uhum. Chega de noite, na hora de dormir, não consegue Exausto. dormir. Exausto, mas chega e não Uhum. consegue dormir. Sim. O sono, por exemplo, é um grande indicativo. A pessoa não consegue dormir, ela acorda várias vezes à noite, ela tem vários pesadelos, ela acorda no meio da noite e não consegue mais dormir de novo, dorme pouquíssimas horas. Uhum. Então, o sono ele é um indicativo, não é para a pessoa não dormir, né? Somos feitos para dormir à noite, principalmente quando a Exatamente. gente está cansado. Sim. Então, outros sintomas de ansiedade. Então, por exemplo, eu não consigo me focar porque minha cabeça não para. Então, eu fico pensando em várias e várias e várias coisas. Chega um alerta no meu computador, eu já acho que é uma tragédia, já Sim. começo a ter palpitação, a ficar ansioso. Acredito que não vou dar conta de nada. Procrastino muito, não consigo Uhum. resolver, não consigo cumprir as minhas metas, as Sim. minhas Aí tem entregas. aqueles pensamentos sabotadores, né. Os Que a pensamentos sabotadores também, que é muito comum. sim. E também a questão da tristeza, que é muito comum, a desesperança, a É. falta de motivação, Uhum. a irritabilidade, que é algo muito comum também quando as pessoas começam a adoecer psiquicamente, que pouco Uhum. se fala, principalmente quando se trata das mulheres, né? É, Então, por exatamente. exemplo, a mulher ela está irritada, essa aí tá de TPM, antigamente usavam um termo horrível também, É, essa aí tá mal amada, ou então ela está louca. ela tá louca. Isso tudo, infelizmente, prejudica e afasta as pessoas de um tratamento de saúde mental. Então, o cara que faz psicoterapia, você é fraco, né? Uhum. Isso é frescura, é só levantar, é só dar conta dos seus pensamentos. A questão é que não é só, né? E procurar ajuda é um ato de força e um ato de coragem, Sim. né? É justamente o contrário. Exatamente, Justamente o exatamente contrário. isso. E para procurar ajuda, doutor, qual é o primeiro passo? Então, é procurar um atendimento com psicólogo, mas assim, a gente entendendo como o Brasil, né? Brasil, nós somos um país subdesenvolvido que 80% da população ela é pobre. E a gente sabe que o custo para a gente ter esse tipo de tratamento, ele é alto. Então, existem medidas que o Estado ele já consegue nos ajudar e se consegue, por onde começar? Olha, existe o SUS, né, fui trabalhador do SUS muitos anos, décadas, né, e por isso que eu defendo muito o grande financiamento do SUS, porque tem uma população que não vai conseguir ter convênio, não vai Uhum, conseguir ter psicólogo particular, médico particular, né, então o sim, SUS, a porta de entrada é a unidade básica de saúde, ou se a pessoa estiver muito mal, um centro de atenção psicossocial, o CAPS, que certo. hoje é um dos grandes problemas também do rótulo, que virou Uhum, meme nas redes sociais, né. Ah, esse aí vai para o CAPS, esse é do CAPS, o que também faz com que as pessoas se afastem e não ainda procurem mais. ajuda. Eu não Uhum, vou para o CAPS, eu não sou louco, eu não preciso de ajuda. Então a gente tem que exato. tomar muito cuidado com isso. É, Agora, de fato, a psicologia, eu ainda acho que é de fato uma profissão mais elitizada, elitizada, mais elitizada, né, é. porque mas, no entanto, tem pessoas que estão fazendo atendimentos sociais atualmente, Ai, por ótimo. valores, por exemplo, 50, 20, R$ 10 a sessão, para Aham, pessoas que de fato têm uma condição social mais precarizada, mais fragilizada, né. entendi. Depois vocês vão deixar também o meu Instagram, eu Sim, acredito, né. uhum, Quem uhum. precisar dessa rede, que eu acione essa rede, eu me comprometo a procurar junto com essa pessoa. Agora o primeiro passo é Legal, procurar doutor. ajuda, é não É ter procurar. vergonha. É levantar a mão, né, doutor? Falar É, assim: "Olha, preciso de preciso de ajuda. ajuda", e às vezes eu acho que também são 2 modos, né. Às vezes a pessoa passou por alguma situação muito difícil na vida dela, e aí teve um motivador externo, e eu acho que também tem o outro tipo de o tipo de pessoa que não passou por nada, mas ela não está bem, É, né. E eu acho que esse segundo que é o mais difícil. é, porque tem os eventos traumáticos, Uhum, então, por exemplo, uma doença grave, um assalto, um sequestro, uhum. enfim, Sim, eventos traumáticos, um abuso, uma violência, certo. que pode desencadear uma motivação para procurar ajuda, né, porque aí fica evidente que algo Evidente. aconteceu. No Legal. entanto, para as outras pessoas que não têm esse evento traumático, né, Uhum. grave, alguma coisa está acontecendo, porque ninguém adoece psiquicamente do nada. E é silencioso, né, assim, E porque é você justamente na psicoterapia que é um lugar de descoberta
de como eu funciono, como é a minha dinâmica, o que eu Uhum. posso fazer para me fortalecer, para me conhecer melhor, para Exato. lidar melhor com as minhas dificuldades, com as dificuldades do dia a dia. E não tem problema a gente dizer que tem dificuldade, porque todos nós temos Temos. dificuldades. Então. E aí eu sempre brinco com as minhas alunas, assim, com as pessoas que eu dou supervisão, que nada é do nada. Então, ninguém Boa. começa a ter, por exemplo, sintomas graves de ansiedade, né, não Uhum. dormir, começar a ficar triste por um período longo do nada. Então, Exato. algo está acontecendo e a gente Exato. precisa desvendar. Dá medo de desvendar? Dá Muito. medo de desvendar, né? Mas é importante desvendar, porque só a partir daí que é possível a gente se transformar, se fortalecer e lidar melhor com a situação, né? Então, precisa sim pedir ajuda, porque não é vergonha, Não é pode vergonha, ser, é um ato de é. força e de coragem. Mas eu acho que também, eu voltando aqui um pouco para os homens, né, eu acho que esse machismo que a Boa. gente tem aqui dentro, né, enfim, Sim, de um modo geral, impede também, né, que você talvez você pedir ajuda, venha aquele estigma: "Sou fraco, não consigo lidar com as minhas próprias emoções, não consigo lidar com os meus próprios problemas", e eu acho que é isso que também impede com que a gente consiga que eles consigam pedir ajuda, né. E essa vergonha social, porque quantas pessoas, né, eu já vi, por exemplo, meu pai, eu não vou no psicólogo, né, sou homem não precisa dessas coisas. E é isso, né, e como quebrar isso e falar assim: "Cara, todo mundo tem problema, né, todo mundo tem questões". e muitas vezes a gente está com muita dificuldade de lidar com essas questões. E muita gente fala assim também: "Ah, eu vou conversar com os meus amigos", né. Uhum. Mas mesmo no gênero masculino, Legal. muitos homens não se abrem com os outros homens. Exatamente, Então, eu doutor. estou com dificuldade de relação com a minha esposa, eu estou, por Uhum. exemplo, com uma disfunção erétil, eu não vou abrir para os meus amigos, né. Eu estou Exatamente. triste, justamente eu não abro para os meus amigos por conta desse estereótipo, desse rótulo do homem que tem que dar conta de tudo, Sou sou forte. forte, que é Uhum. sinônimo de fraqueza pedir ajuda, mas É. quem vive sozinho? Ninguém. O quanto é importante a rede social, a rede comunitária, a família, os amigos, né, no colegas de trabalho. Hoje eu estou aqui, você está aqui, eles não, Sim. sem eles a gente não conseguiria fazer um podcast, não é Não, isso verdade? de forma nenhuma. Eles Isso são com mais certeza do importantes que a do que a gente. gente, né. Então a gente precisa do outro, é importante o Sim, outro, é né. verdade, E doutor. se libertar dessas amarras sociais, Sim. sabe, desses estigmas, desses preconceitos, porque muitas vezes olha, eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco meio pesado, meio chocante. Mas é Por isso. exemplo, você pega casos graves, a esquizofrenia, Uhum. eh, uso de substância, bipolaridade. Sim, Eu digo que o maior problema, muitas vezes, do adoecimento psíquico não é nem o adoecimento psíquico em si, e sim. sim a visão estigmatizada e o preconceito sobre essa doença. Hum, Porque o preconceito vai fazer com que essa pessoa não se permita se cuidar, é verdade. com que ela não se permita circular, com que ela não se permita Exatamente. com que ela não se permita pedir ajuda. Então, por Exatamente. exemplo, se uma pessoa ela se afasta do trabalho porque ela teve um Uhum. problema, quebrou o pé, por exemplo, as pessoas vão lidar melhor. Se a Exato. pessoa se afasta, por exemplo, do trabalho por uma depressão, quando ela volta, né, mesmo que as pessoas acabam descobrindo, Uhum. e será que ela vai desempenhar bem o trabalho dela? Ah, É, essa é louca, essa é é isso, né? isso. Então tem muito preconceito mesmo. E nos homens isso é algo muito presente. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos religiosos também, né? Boa, doutor. De família, isso é bobagem. Não, a psicoterapia ajuda, ela é muito, muito, É. muito importante, ela é fundamental. E eu fico pensando, né, você tocou num tema super importante que é a religião. Quando uma pessoa vai no seu consultório, que tem todas aquelas crenças, e as nossas crenças elas são muito enraizadas, né, eu acho que para a gente conseguir desmistificá-la e colocá-la dentro das suas caixinhas é muito difícil. E a religião, eu acho que ela é uma dessas crenças que é uma das mais enraizadas. Como que você, dentro né, do seu lugar ali de psicólogo, consegue auxiliar ali aquela pessoa que tem questões tão fortes em si e que talvez fica, naquilo e não consegue sair. Olha, a religião é algo bem delicado, inclusive para os profissionais. Tá, Não é que os profissionais não podem ter as suas religiões. sim. Eles podem. Ah, eu acho que não, doutor, eu acho que não, brincadeira. Eles podem ter. Aham. A questão é que eu não posso deixar que a minha religião interfira no cuidado do meu paciente. Então, se há algo que a minha religião acredita e é uma questão do paciente, Uhum. eu não posso dizer para ele se aquilo é certo, que aquilo é Ela é errado. errado.
Uma das maiores responsabilidades do psicólogo, da psicóloga, primeiro é o sigilo, né, sair por aí abrindo, falando as coisas, e a ética, Uhum. e a questão do comprometimento com o paciente de deixar de lado essas questões religiosas, pessoais. Então não Uhum. dá para dizer para o paciente: "Olha, você precisa fazer isso, isso é errado". Então é Sim, se despir de fato dessas questões e não julgar o paciente. Então o paciente ele não pode se sentir julgado. Agora, de sim. fato, é algo que a gente também tem que respeitar o paciente. Se Uhum. aquilo é importante para ele, eu não posso dizer: "Não, você tem que abandonar tudo isso". Até Entendi. porque muitas vezes é o grande pilar de sustentação dessa pessoa na vida. Agora, é meu Exatamente. papel mostrar para ele o quanto a religião interfere muitas vezes nas questões psíquicas dele e no sofrimento dele. Eu não posso também me anular disso. Entendi. E também eu acho que também aquela questão da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, para que ele possa também para você conseguir entender como ele está pensando e ajudá-lo a evoluir, né. Eu acho que também é muito nesse lugar. E falando sobre redes sociais, hoje a gente está num mundo que vídeos, falas, comentários, eles estão explodindo na frente das nossas telas. Eu sei que tem muitos profissionais bons, mas também tem aqueles profissionais que acabam utilizando esse meio para poder, às vezes, nos confundir. Sobre isso, como que a gente como telespectador, tô ali na Ah, tela, tô vendo vários podcasts ou tô vendo vários vídeos, como que eu consigo disseminar aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom? olha, isso é uma questão bastante delicada das redes sociais, 2 pontos, né. Até vou fugir um pouquinho da sua Sim, pergunta. não, O primeiro perfeito. ponto é a questão da comparação. A rede social é um enorme gerador de ansiedade, enorme gerador de ansiedade. E o quanto a gente precisa tentar fazer um bom uso da rede social. Uhum, Então, você pega uma rede social, a maioria das pessoas colocam lá um mundo perfeito. Então, as pessoas fisicamente, muitas vezes, elas não são como elas são, elas uhum. têm um sucesso profissional, tá tudo ótimo, o relacionamento é lindo, maravilhoso, criança não faz birra, não dá trabalho, não se suja, E que a gente sabe que né. não existe, a vida Não, real é totalmente mas só que na diferente. hora que eu olho a rede social do outro, eu vejo: "Puxa, o outro está sempre melhor do que eu". Sim, E aí fica uma busca incessante e pela contínua perfeição pela perfeição que que não eu nunca vou existe. alcançar, nunca. É, E isso é um gerador gigantesco de ansiedade e também para um humor depressivo, porque eu nunca alcanço. é. Então eu sou incapaz. Então é um Uhum. cuidado que a gente tem que tomar, sabe, dessa busca e dessa comparação. E da culpa, né, por não ser melhor ou ser tão bom quanto o outro que está se mostrando ali. A gente precisa Sim, pensar e encontrar o que é importante para nós, né? A rede isso. social é a perfeição. Agora, outro Aham. ponto. De fato, né, a rede social é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho, inclusive para conscientizar a As população. pessoas. Só que, infelizmente, como todas as profissões, né, tem colegas éticos e colegas que banalizam. Uhum, Banalizam. E, infelizmente, a gente percebe que alguns colegas dão conselhos, misturam questões religiosas também, né? uhum. Acabam dando orientações a partir de estigmas, de rótulos, de crenças pessoais. E aí deveria, de fato, ter uma fiscalização um pouco maior também sobre isso, né? Dos conselhos de classe. Acho que é uma questão até Uhum. política para a gente poder Sim, pensar de saúde pública, de sabe? Porque é saúde. um risco, porque, É, inclusive, alguns profissionais, ao invés de atrair pessoas, né, para um tratamento coerente, ético, afastam. afastam. Porque, afinal, outro dia eu estava vendo uma reportagem de que algumas pessoas estão procurando ajuda para os seus, muitas pessoas estão procurando ajuda para o seu sofrimento psíquico Uhum. na inteligência artificial. Sim, Então, por exemplo, pega lá, estou ansioso, o que fazer? exato. Como se fosse uma receita de bolo. Né? Exatamente, O exatamente. desafio, por que que eu acho que a nossa profissão ela é tão difícil, desafiadora e tão bonita ao mesmo Uhum, tempo, né? uhum. Porque cada paciente que estiver na minha frente, ele é único, ele é singular, com a É. sua história, com as suas questões, independentemente de se os sintomas são parecidos. O porquê Uhum. dos sintomas nesse paciente é diferente do outro paciente. E cada um é único, eu preciso respeitar essa individualidade. De fato, Exatamente. como você disse, ter Uhum. empatia pelo sofrimento dele, que é único também. Também. E aí eu vejo, de fato, mesmo uma enorme banalização Não é, sobre o sofrimento mental, né, tem. em busca incessante de uma clientela, né, a qualquer preço, inclusive infringindo a ética.
Exatamente. E a gente, como telespectador, a gente tem que estar esperto e alerta Tem, para isso. tem A que tomar cuidado. Tem Com que tomar promessa, cuidado, tem que sabe, tomar assim, cuidado. uma coisa que alguns pacientes chegam e falam assim: "Ah, quanto tempo vai demorar?" Eu não tenho como precisar, eu Uhum. não tenho como dar esse tempo, esse prazo determinado. Mas infelizmente a gente vê alguns colegas, inclusive, prometendo isso. Sim, dentro da psicologia existem estratégias de psicoterapia breve, com sessões fechadas, mas é uma estratégia de cuidado. Sim, Eu não estou prometendo que a pessoa vai se transformar completamente em 1 mês, 2 meses, exato. mas tem que tomar Tempo. cuidado, Tem que tem que tomar tomar cuidado. cuidado. Tem. Doutor, puxando o seu gancho, tempo. Porque eu sei que quando as pessoas elas começam, elas falam assim: "Tudo bem, eu estou com um problema, e janeiro branco, vou me preocupar com as minha saúde mental, ok, tem algumas coisas para resolver, procura um profissional". Só que eu acho que a expectativa que esse profissional inicial tem, é de um tempo que na verdade não existe. Ou e aí você pode me explicar melhor se existe, se não existe. Porque eu acho que a expectativa ela é tão grande, que talvez impede com que eles continuem com o tratamento. É isso mesmo ou não? Você diz do tempo Do tem do do tratamento. próprio tratamento. Acho que tem 2 coisas. Primeiro é o tempo que as pessoas dizem que elas não têm tempo para fazer psicoterapia. Boa. Isso é uma resistência, Uhum. né. "Ah, eu não tenho tempo de fazer exercício", de fato o tempo é muito difícil hoje em Sim. dia, né. Uhum. Ma e uma coisa que a pandemia foi terrível para todos nós, né, mas o que facilitou a pandemia? A questão do home office e a questão da psicoterapia online. Evidentemente que na psicoterapia online, tanto o profissional quanto o paciente precisam ter um lugar sigiloso, protegido, né, É para isso. que o outro não fique escutando atrás da porta as questões Olha, do familiar. doutor, meu É, porque Deus. acontece. Ó, eu já na pandemia, eu fazia todo mundo fechado, eu e meu esposo dentro de casa, eu fazia dentro do carro, tá. Ah, sim. Eu ligava pra minha psicóloga e falava assim: "Olha, me Sim. desculpa, estou dentro do carro, porque Não, é. eu preciso do meu momento". Se é um Como ele lugar faz? protegido, se é um É lugar isso, sigiloso, né, exato. desde que tenha tome cuidado para não fazer no meio da rua também, né, e ficar olhando lá para ver se alguém Celular, né, celular exato, ali, né, exato. então tem que tomar cuidado, mas Pois é, facilitou muito, sabe, porque facilitou. tinha muita resistência antigamente, inclusive dos conselhos de classe, dos profissionais, de fazer a psicoterapia online. E de Uhum, fato funciona muito bem para muitas pessoas, para outras não, sim, presencial vai ser importante, né. Agora, a questão de precisar um tempo de cuidado, não dá para precisar, porque vai depender muito do profissional, da entrega do paciente, do vínculo, porque o principal fator da psicoterapia é a relação, sim. é o vínculo que se forma ali, que é diferente, Uhum. por exemplo, de uma inteligência artificial, é a relação entre o terapeuta e entre o Diferença. paciente. Uhum. E a partir do momento que o vínculo é formado, a gente vai percebendo as transformações dos pacientes, sabe. Entendi. Mas cada um vai ter o seu tempo. Agora, É, o que eu posso dizer, sempre eu falo para os meus pacientes, eu posso dizer para você que eu vou me entregar 100% a você. Se você falar de um livro, eu vou atrás, se você falar de um filme, eu vou atrás ver, para a gente poder linkar com a sua vida, para a gente pensar, eu vou falar sobre os seus sonhos, algo que está uhum. inconsciente aí. Agora, um tempo eu não tenho como dizer, mas uma coisa eu tenho certeza, se a pessoa estiver ali disposta, né, só o fato dela estar ali, ela já está Já disposta, está né, e ela tem disposta. as resistências dela. E o Sim. profissional se entregar, estudar sempre, e Uhum. entender esse paciente, alguma transformação vai acontecer, sempre vai acontecer. Sempre vai No acontecer. tempo Uhum. do Do paciente, paciente. respeitando o tempo, porque o terapeuta também tem que tomar esse cuidado, Sim, de querer que o paciente responda logo a ele. isso. A gente precisa respeitar o tempo O do tempo paciente, do senão a gente paciente. pode ser violento com ele, Hum. forçando a barra. É algo espinhoso que ele não quer dizer tanto. Eu preciso recuar, eu preciso ser mais sutil, eu preciso ir com calma, Ou que ele seja não esteja no momento certo de no curar momento aquilo. certo para poder ouvir É, aqui. entendi. Porque é Olha diferente como é delicado, né, é doutor? muito delicado, mas é fundamental, porque são dores que estão guardadas aqui que muitas vezes as pessoas elas não têm noção. Uhum. E muitas vezes isso que está guardado é que faz justamente ela ter dificuldade de lidar com o seu dia a dia. E é isso que faz ter sintoma. Eu até digo que ter os sintomas, né, de ansiedade, depressão, entrar numa crise não é um problema. A crise muitas vezes ela acontece para possibilitar a transformação das pessoas. Então, ela não teve um trauma, um evento Uhum. traumático, violento, agudo, mas ela está tendo sintomas.
Então, esses entendi. sintomas estão dizendo para ela: você precisa de ajuda, você precisa procurar de ajuda. Sim. Se ela tivesse com um problema gastrointestinal, né, uma Uhum. diarreia que não parasse, gente, não tem jeito, não dá para segurar, você É tem que procurar isso, ajuda. com E você certeza. vai se desidratar, não procuraria ajuda? Sim, Sim, procuraria ajuda. Se você tivesse uma convulsão, você não procuraria ajuda? Se estivesse em um estado febril altíssimo, você não procuraria ajuda? poxa Então, por que não procurar ajuda? Se você não consegue dormir, se seu rendimento no trabalho diminui, se você vive irritado, se você vive ansioso, depressivo, enfim, usando substâncias todos os dias, com exatamente, abuso, por que não exatamente. procurar ajuda quando a questão é mental, né? Precisa, doutor, Precisa, é fundamental. precisa. Porque a gente não tem essa dissociação mente-corpo, somos um só, Somos um só. somos um só. É verdade. E doutor, agora, um tema super complicado que é, depois desses gatilhos, se a pessoa ela não vai procurar, eu acho que existe um caminho muito que pode ser muito ruim para aquela pessoa, né? Né, a gente tem alguns exemplos, né? A ansiedade num nível muito extremo, que pode se acabar fazendo coisas ruins consigo mesma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que é um tema um pouco mais delicado. Olha, quanto mais a pessoa demorar para procurar ajuda, infelizmente, a tendência é os sintomas ficarem mais agudos e a pessoa piorar. Uhum, Cai de novo naquela coisa do estigma, né. Então uhum. as pessoas elas demoram para procurar ajuda, inclusive dos seus pares de trabalho, né, de rede Sim, social, de rede comunitária. Então, a demora para procurar ajuda só faz com que ela piore do quadro. Quanto mais grave ela chegar, mais tempo ela vai demorar para sair, para estabilizar, né, é fato isso. sim, Então quanto mais rápido ela chegar para o cuidado, mais rápido ela vai estabilizar, é isso. né, É. consequentemente. Porque aí eu acho que, assim, eu já ouvi alguns casos de, por exemplo, a pessoa, ela não tinha indício nenhum de depressão ou algo do tipo, mas ela infelizmente se Aham. suicidou. E Uhum. essas situações que eu acho que são as mais preocupantes, né. Eu acho que talvez teve vários momentos ali de negligência consigo, de não se ouvir, e chegar nesse ponto, e aí as pessoas acabam se perguntando: "Poxa, a pessoa era tão jovem, mas aí infelizmente acabou tirando a própria vida". É, isso é muito importante o que você está falando, porque é isso, se não procura no começo, vai agudizando, vai entrando num quadro cada vez mais grave. Uhum, Quanto mais grave chegar, mais difícil sair. E piores os prejuízos também, né. exato. E essas pessoas isso é muito comum, infelizmente, as pessoas ao redor não observam e não conseguem ajudar e infelizmente a gente perde pessoas pelo suicídio. Inclusive o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens adultos. Olha só, Segunda causa de morte entre os é jovens. muito É muito importante. significativo, é muito É, impactante, muito é muito impactante. chocante, É, é muito chocante. sim, Agora, as pessoas dão sinais. Elas dão sinais ou elas fazem de tudo para esconder esses sinais, por vergonha, entendi. porque acham que vão ser fracas, né? Pelo Uhum. estigma novamente. Poxa vida, E nós não isso. estamos preparados para observar os sinais, porque a gente aprende ao longo da nossa vida de não olhar para os sintomas de saúde mental do adoecimento psíquico. Sim. E aí, quando uma vez eu fui dar uma palestra num lugar, né, e um colaborador ele falou: eu perdi um amigo e eu ainda me sinto culpado às vezes por não ter conseguido ajudá-lo pelo suicídio. E eu falei para esse rapaz: a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é toda nossa, de todos nós. Porque a gente vive numa cultura e numa sociedade de não tá melhor, mas de não respeitar e de não validar o sofrimento psíquico. Verdade. Então, a responsabilidade é de todos nós de transformar essa visão sobre o Sim. sofrimento psíquico, de Uhum. achar que, de novo, que é fraqueza, que é preguiça, É, que é é. safadeza, né. E acho que é Eu também gente, é um absurdo. E eu acho que também as relações interpessoais, elas estão também um pouco mais diferentes, né. Por exemplo, você vai de São Paulo, grande metrópole, a gente quer trabalhar, várias coisas passando pela nossa cabeça, a gente só quer chegar em casa, descansar para acordar no dia seguinte, ir trabalhar de novo, passar muito estresse, dormir e a gente fica nesse ciclo. E às vezes a gente esquece de fato, prestar atenção no próximo, a gente esquece de fato de dar um bom dia, de entender se o outro tá precisando de alguma coisa, a gente só pensa em que na gente. E nem pensando na gente direito a gente tá, né. opa, Porque se estivesse pensando na gente, a gente levantaria a mão.
não, estou sobrecarregada, estou necessitada, eu preciso de ajuda. E isso eu vejo não só em São Paulo, mas grandes metrópoles e no interior, não que não aconteça, acontece, mas eu acho que já é umas por ser pequeno e tudo mais, a minha família é do interior, tá? Por isso que eu tô, tô dando Sim, esse sim, sim. exemplo. As pessoas vão na padaria todo dia de manhã, dão bom dia um pro outro, faz aquele minutinho de conversa, falando assim, poxa, como é que está o seu dia? O que aconteceu? E tudo mais. E eu vejo que com essa movimentação aqui de São Paulo, com as coisas que acontecem aqui, isso se perde. Sim. E aí a gente perdendo isso, a gente perde outras coisas também, que eu acho que é essa. A gente perde um pouquinho desse, sabe? E tem uma coisa muito importante que você está dizendo dessa coisa da correria, Correria. é sempre isso. Como é que tá? Correria. Uhum. Tá correria, tô correria. E eu não consigo olhar para o outro, não consigo olhar para mim mesmo. É. É isso que você falou, concordo plenamente. Uhum. E aí, como eu não consigo olhar para o outro, infelizmente eu não consigo cuidar do outro, eu não consigo cuidar de mim mesmo. É. E tem uma outra grande questão, né? Tudo vira tarefa. Então, eu preciso me alimentar bem, né? Eu preciso tomar água tantas vezes por dia. Tudo vai virando tarefa. O lazer vira tarefa. Então, eu Exatamente. vou ter uma planilha de lazer. Então, Uhum. já tá, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer. E de Exato. fato, aquelas coisas tão sutis e tão simples que na verdade não são nada simples da vida, a Uhum. gente vai esquecendo. Vai esquecendo. Sabe, o fato de sentar numa roda de conversa de amigos, de Sim. jogar um dominó com o avô, sabe assim, de brincar Um com a criança. truquinho. Sim, outro dia eu estava lá em casa, eu estava com o meu sobrinho, com a minha filhinha, com a menina, a gente Aham. jogando bola, ficamos horas Olha jogando que bola, ótimo. sabe assim, É jogando dentro isso. de casa, com aquelas bolinhas leves. Essa Aham. coisa tão. E a outra coisa também que você falou da rede social e do celular, Uhum. né? O quanto também existe uma relação de dependência com o celular. Uhum. As pessoas elas não conseguem se desvencilhar do celular. A pessoa ela não consegue balançar o filho no balanço sem deixar de olhar o celular. Sim. Então, é essa coisa de não parar, de não poder parar, tudo vira tarefa, é incessante. E aí eu esqueço de ver um filme, sabe? Exato. Esqueço de ficar ao lado do outro, de não fazer nada, também é importante. Uhum. É Né? importante, é Então aí a gente vai importante. adoecendo, não É, conseguindo olhar para os outros, nem para é, nós mesmos, e a maioria das vezes olhando para o celular, olhando para o infelizmente. celular. Vocês nunca viram essa cena? Assim, às vezes eu vejo em parquinho, Aham. parece dá a sensação, assim, não estou julgando, tá? Por Imagina. favor, mas dá a sensação que a pessoa que está empurrando, se a criança segurar o balanço e colocar outra criança voltar, a pessoa não vai colocar, E vai vai ver, continuar no e não automático, vai ver. sabe? Exato, Porque exato. não tem essa interação. E as crianças, evidentemente que elas precisam interagir com outras crianças, né? Na Uhum. pandemia a gente percebeu o quanto isso foi devastador, E mas a prejudicial. criança também precisa de referências de adultos, também precisa do brincar do adulto, Sim, também precisa do aconchego, do carinho, do cafuné, exato, do afeto, porque exato. senão não tem essa troca, né. É. Esses dias eu vi é como se fosse uma história. Hã. Era um pai que sempre trabalhou muito, chegava em casa, nunca dava atenção para o filho. O filho sempre vinha, tentava conversar com ele e o pai nunca dava atenção. Os anos foram se passando, essa criança cresceu. Hoje ele não é mais uma criança e o pai vive atrás do filho e o filho não corresponde mais. E eu acho que falando de resultados e como é importante a gente cuidar dessas relações interpessoais, saindo só um pouquinho, né, mas acho que tudo faz sentido, né, a gente tá falando aqui da nossa saúde mental e como é importante isso pra gente ter boas relações, esse é o nosso objetivo, viver bem, né, eu acho que a gente faz um tratamento com um terapeuta, com uma pessoa que realmente é importante e é um bom profissional, justamente para que a gente possa viver um pouco melhor, para que a gente possa, né, resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas. E aí, essa historinha, quando eu li, eu falei assim: "Cara, é isso aí, exatamente isso". É, eu digo que as pessoas elas são diferentes, ainda bem, né. Ainda Ainda bem, porque bem. é como diferente que a gente se complementa e a gente se transforma. É isso. Então eu falo para os meus pacientes: "Você não está aqui para mudar a sua estruturação, sabe, Uhum. mas a gente entender o que que te faz sofrer tanto". É, O principal objetivo nosso é minimizar o sofrimento, porque o sofrimento temos exato. muito. Assim, sofrer na vida a gente vai sofrer, sim, Gente, de vai ter qualquer jeito. vai ter um luto, vai ter uma perda, o Claro. time de coração vai perder, Poxa, no trabalho, meu chefe me demandou uma atividade que eu não consegui é isso. executar. Faz parte, Faz somos seres humanos. parte, A faz questão é parte. quando e aí volta a dizer, a gente se conhece Uhum. melhor do que ninguém. É quando isso começa a tomar uma proporção
de um nível de angústia que começa a trazer prejuízos sociais, Uhum. familiares, no trabalho, no sono, nas Dependência. dependências, É. e aí a gente precisa de fato de ajuda, mas a gente não consegue. De Uhum. novo a questão do individualismo. A gente tem que dar conta por si só de tudo, e não vai conseguir. A gente Sim. precisa do outro e Uhum. precisa cuidar do outro também, né, a Verdade, gente não está doutor. sozinho, ainda bem, Não estamos sozinhos. Eu acho ainda que bem. essa é a frase, né, É, doutor? Não estamos sozinhos. E é, janeiro branco, início, é o momento para a gente, apesar de ser o último dia do mês, né, de janeiro, sim, eu acho que é importante a gente sentar e refletir e ver o quão importante é a nossa saúde mental, né? sim. Como isso impacta. E se a gente não está conseguindo, não tem problema nenhum a gente levantar a mão e falar assim: olha, preciso de ajuda, vou atrás, né, de um profissional. E Sabe uma coisa que é importante também, que você estava falando sobre o outro? legal, Muitas vezes as pessoas falam assim: "Puxa, mas eu não sei como ajudar". isso. Então eu acho que o primeiro passo para ajudar é escutar o outro. Porque quando o outro, por exemplo, você pega uma pessoa que está mal, né, Uhum, e ela vem confidenciar a vida dela para você. O uhum, primeiro passo é você escutar essa pessoa sem julgamento, uhum, sabe. Escutar sem julgamento, sem querer ser um salvacionista, sabe. uhum, Sem querer dar conta de, sabe aquela coisa também muitas vezes que é importante sim exaltar as coisas boas da vida do outro, então, mas verdade. aquilo: "Ah, mas para com isso, você tem uma família linda. Para Uhum, com isso, você tem um emprego bom". Ah, de fato é legal você tem uma família legal, você tem um emprego bom, no entanto, eu estou vendo que tal coisa está te fazendo sofrer. O isso, para com isso vai fazer com que a pessoa recue e não fale mais. é, E era justamente uma oportunidade de você posteriormente dizer: "Olha, eu acho que é importante você procurar uma ajuda profissional". Então a isso, gente tem que ouvir sem julgamento, é. sabe, e sem querer encontrar uma solução mágica para as pessoas. Exatamente, Aquele mito, doutor. né, se eu for falar do sofrimento da pessoa, da Uhum. tristeza da Agora que ela vai pessoa, sofrer. agora que ela vai sofrer. É. Não, pelo contrário, justamente Uhum. agora que ela está procurando. Ela É, está pedindo ajuda, isso é um ato de pedido de ajuda. ela tá Ela aberta. está se abrindo, só que se a gente não ouve, ela vai se fechar. Então a Caramba, gente tem um papel fundamental como comunidade, sabe? como Como colega de comunidade. trabalho, como familiar, de poder ajudar o outro a procurar ajuda, de incentivar o Exatamente. outro e de acolher, E de acolher. sem julgamento. Isso é empatia. Se fala muito de empatia, mas muitas vezes a gente esquece de exercê-la de fato, né? Exatamente. Doutor, que conversa fantástica, doutor. Assim, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né, mas todos falando sobre essa saúde mental, que é super importante, e eu acho que espero aqui que cada um que possa assistir esse episódio reflita e procure ajuda. Vamos deixar com certeza o seu contato para as pessoas entrarem em contato com você, porque eu acho que isso é importante, a gente precisa realmente fazer isso. E obrigada, doutor, por toda essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho um compromisso social, né, da minha profissão, porque eu falo que a minha profissão não é uma profissão qualquer. Uhum, A gente, na nossa profissão, trabalhadores de saúde mental, mais do que uma profissão, é um compromisso ideológico, né, legal. de transformação das pessoas, de minimizar o sofrimento delas, de Uhum, transformação social. A gente precisa ajudar as pessoas, contribuir para a melhora do sofrimento. Então, assim, vocês vão deixar meu Instagram, as pessoas podem contar comigo também para ajuda, legal, sabe, doutor. É dúvidas que não isso. queiram perguntar. Então, por Mandar exemplo, onde eu mensagem. procuro ajuda? Eu Isso. estou com um familiar assim, como eu ajo? Porque as pessoas ficam em dúvida, porque Ficam. de fato, historicamente, as Uhum, pessoas não sabem como lidar com isso. Então exato. é meu compromisso, né, com quem Legal. está ouvindo a gente, também auxiliar nesse aspecto, tá? Daí pode me procurar, pode mandar um direct, mas olha, sou muito grato pelo convite, Ai, fiquei, como eu falei quando eu cheguei aqui, né, aham. informar, fiquei muito feliz de Que vocês terem me legal. convidado, de reconhecerem meu trabalho, Com espero ter ajudado certeza. vocês. Imagina, olha, assim, a nossa conversa, assim, foi muito boa e eu consegui entender o bom profissional que você é. Obrigado. Parabéns, É uma troca, né, é uma vivemos de troca. trocas, né, você tá me Legal. ajudando, Com nós certeza. estamos ajudando quem está escutando, eles Uhum. nos ajudam, a gente também, Sem eles né, não estaríamos nós estaremos aqui. aqui, essa é a rede, né, que a gente É precisa, né, isso. sozinho, muitas vezes a gente é cobrado para sozinho a gente ter que dar conta, mas Uhum. A sozinho gente não é talvez a nada. gente não consiga sair do lugar. Obrigado mesmo, eu estou muito Obrigada, honrado com o doutor. convite. Obrigado, Imagina, obrigada. obrigado. E é isso, pessoal. Encerramos mais um Parada Cast e até a próxima. Tchau, tchau.